Falando nisso, Dilma Rousseff, que andava sumida, foi com Pilar del Rio, a viúva de José Saramago, pedir a bênção de Lula na cadeia em Curitiba. Na saída, a ex-presidente empichada afirmou que gostaria de ter feito uma reforma da Previdência em seu governo e que iniciou um planejamento nesse sentido na ocasião, mas que o processo de impeachment a impediu de concluí-lo. Tem aí, Celso? Pode soltar. Nós gostaríamos de ter feito uma reforma bem diferente dessa. Até porque achávamos que tínhamos de manter vários direitos adquiridos. Mas também achávamos que era necessário haver modificações na medida em que nós mesmos fomos responsáveis por algo importantíssimo, que foi o aumento da expectativa de vida no país. Então, por isso, começamos a fazer todas as tratativas. E Dilma disse ainda que o vazamento de supostas conversas entre Sérgio Moro e procuradores roubadas da Lava Jato, aspas, coloca um problema seríssimo para a justiça brasileira, fecho aspas, aos olhos da sociedade do Brasil e do mundo. Depois, resolveu pegar o megafone e, claro, defender o Lula livre. Solta aí, Celso. Eu quero dizer que vocês estão do lado certo da história. Vocês estão na luta justa. A luta pela libertação do Lula. Porque o Lula representa duas coisas muito importantes hoje. Ele representa que outro mundo é possível. Porque nós já provamos que outro mundo é possível. E ele representa também a luta pela democracia em nosso país. O Lula representa duas coisas muito importantes de fato, é a corrupção e a lavagem de dinheiro, os dois crimes pelos quais ele foi condenado em 3 instâncias. E a gente tem mais uma declaração da Dilma sobre vazamentos, é isso, Celso? Então pode soltar na sequência. Que fala o seguinte, primeiro, se há vazamento, foi um hacker. Foi um hacker. Mas se há vazamento e foi um hacker, o vazamento não tem tanta importância. Se há vazamento, foi um hacker e o vazamento não tem tanta importância, o que se faz? Se trata como? Se considera o quê? Não tem, não podemos levar em conta. Mas se for um vazamento e tem importância, o que acontece? Foi em nome do combate à corrupção. Dilma Rousseff voltando a ser a Dilma Rousseff, que ela nunca deixou de ser. Na verdade, ela deve dar esse tipo de declaração todos os dias. É que nem todas são públicas, né, Bruno? Mas parece que ela voltou àquele tom de quando atingimos a meta, nós dobramos a meta, aquela coisa toda, porque ali travou, olha, o Tico para encontrar o Teco, estava dando voltas olímpicas ali dentro, né, Bruno? Uma coisa realmente impressionante esse discurso de Dilma Rousseff. Você quer comentar? Por favor, a gente vai comentando aos poucos, que são tantos pontos a abordar. Fala, Ana Paula. O Bruno nem consegue falar aqui. Eu falei que a Dilma animava esse programa todas as sextas-feiras. Diga, Ana Paula. Tá difícil de comentar, porque estávamos com saudade, Dilma, de suas pérolas e da briga do Tico e do Teco. Estávamos com saudades. Mas é incrível, né? Eu me lembro quando, logo que o impeachment realmente foi concretizado, e eu falei para o meu filho, filho, que a votação estava demorando, meu filho saiu de casa, ele voltou, e aí, mamãe, concluiu? Eu falei, concluiu, foi empichada, aí ele falou, poxa, mas agora e as pérolas? Como é que a gente vai ficar sem as pérolas da Dilma? Então, estávamos com saudades, mas é inacreditável, assim, o nível... É aquela coisa sad but true, né? Triste, mas é verdadeiro. O nível da nossa oposição no Brasil, né? Toda democracia sólida tem uma oposição coerente que pode estar completamente oposta ali no espectro político, mas apresenta as pautas pertinentes ao país. Mas a nossa oposição, principalmente a do PT, é um stand-up comedy, né?
A gente nunca vai ficar sem as pérolas, porque esse programa, Os Pingos nos Is, vai buscar onde elas estiverem, que é pra gente sempre lembrar de onde a gente saiu nos últimos anos, o que a gente deixou para trás, e eu espero que daqui para frente tudo melhore, porque era desse tipo de pessoa, desse tipo de categoria, desse tipo de nível intelectual, Bruno Garchagen. Agora, ela falou sobre a reforma da Previdência, e a gente ironizou várias vezes aqui que até a Dilma, até o Lula defenderam a reforma da Previdência, só que ela parece agora que está com uma invejinha, com um ciúminho do governo Bolsonaro, que conseguiu aprovar o texto base. Vai lá, teve toda a pressão aí, os lobbies, a votação dos destaques para regras mais brandas para algumas categorias, mas houve a aprovação que os governos anteriores não conseguiram fazer. E certamente, se propusessem uma reforma, não seria na base do R$ 1 trilhão, fazendo aquilo que hoje, na oposição, eles acusam de ser cortes de direitos, Bruno. Pois é, eu tô tentando entender até agora se ela estava a favor ou não dos lados. Inacreditável. Eu acho que no meio do caminho ela percebe que ela falou de hackers, e esse pessoal da turma dela não fala de hackers, porque eles tentam legitimar a narrativa do Glenn Greenwald sem envolver hackers, porque quando você envolve, parece justamente que tem uma violação criminosa na raiz, que aquelas provas são ilegais, não podem ser usadas no processo para anular o processo que resultou na condenação do Lula. Então ela cita os hackers, a partir daí ela se perde completamente, ela tenta voltar atrás, e aí é aquela confusão que a gente já conhece. Você tinha que servir como intérprete da dona Dilma, Felipe, porque é complicado. Eu lembro como era ser cientista político, fazer análise política quando a dona Dilma era presidente, e não era uma tarefa fácil, porque era difícil interpretar os discursos dela, o que ela queria dizer. Não, aqui somos PhD em Dilmês, Bruno. Pois é, bom, ela foi lá, né, cumprir lá a procissão, né, de visita ao Lula, e lembrando aqui que a revista Isto É, trouxe uma matéria dizendo que teve acesso, a revista disse que teve acesso a documentos que comprovam que a mobilização petista, iniciada em abril do ano passado a favor da libertação de Lula, foi paga com recursos do fundo partidário. Então vem problema aí pela frente. E ainda sobre a Dilma, um dos capítulos do livro aqui que eu apresentei, um dos subcapítulos é justamente os privilégios dos ex-presidentes da República. Segundo a Lei 7474 de 86 e o Decreto 6381 de 2008, todo ex-presidente da República tem prerrogativa em caráter permanente aos serviços de 4 servidores para atividade de segurança e apoio pessoal, a 2 veículos oficiais com os respectivos motoristas e ao assessoramento de 2 servidores ocupantes de cargos em comissão de grupo direção e assessoramento superiores. Esses privilégios para ex-presidentes nos custavam 5,5 milhões por ano. Esse cálculo foi antes do Temer sair do governo. Felipe. Muito bem, eu peço aqui a Dilma Rousseff que pegue um megafone toda quinta-feira à noite, sexta-feira, que é para alimentar aqui o nosso programa de sexta-feira, sempre enriquece com esse tipo de declaração em que o Tico fica procurando o teco ali e as pessoas em torno da Dilma, a gente pode sentir, I feel the pain, né, Bruno Garchagen? A gente pode sentir que aquelas pessoas estão, meu Deus, esse vídeo vai viralizar, ela voltou a dar aquele tipo de declaração e ela não consegue sair da frase, ela fica presa na frase. Às vezes aqui ao vivo a gente está improvisando e a gente faz um parênteses, esquece e tal, mas a gente é muito consciente do que está acontecendo, daquilo que esqueceu, a gente até diz na maior sinceridade para o público. A Dilma não, ela fica completamente perdida, ela tenta consertar, ela faz aquela baratina tremenda. Só Dilma Rousseff mesmo, a nossa ex-presidente da República, felizmente empichada.